Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos continuar com os nossos estudos sobre programação orientada a objetos utilizando a linguagem Java no ambiente Visual Studio Code. Nas aulas passadas nós íamos estudando estruturas de repetição e fizemos uma breve introdução a vetores, fizemos alguns estudos de caso e nessa aula eu vou fazer uma compilação de uma live que foi realizada para a resolução de uma lista de exercícios para praticar esses conceitos que nós estudamos até aqui. Então essa aula corresponde a essa compilação. Eu vou resolver a lista de exercícios, porém de uma maneira mais preparada, que eu fiz um preparamento prévio, fiz algumas explicações e eu acredito que vai fluir melhor e que o entendimento também vai ser melhor. Então a gente vai começar mostrando aqui a lista de exercícios. Eu tenho aqui 10 exercícios e nós vamos fazer todos eles aqui agora. Eu vou começar pelo primeiro aqui. Faça um programa em Java que leia as dimensões de um retângulo e mostre a sua área. Vamos lá. Aqui no Visual Studio Code. Eu já tenho aqui o método clearScreen, que eu já vou chamar aqui. clearScreen. E agora nós vamos começar com a solução propriamente dita do problema, né? Eu vou começar criando um objeto scanner, que eu vou chamar de scan. Recebe new scanner system.in. Para fazer leitura de teclado, eu tenho agora que resolver essa falta da biblioteca Java útil. .scanner. Pronto. E agora eu posso começar. Vamos lá, vou pedir primeiro o valor dos lados, né? Então eu vou usar aqui o system out print para que fique na mesma linha. Vou colocar aqui, digite o valor do primeiro lado. Agora eu vou fazer a leitura. Double lado 1 recebe scan.next next double. Pronto, vou fazer a mesma coisa para o segundo lado. Segundo lado. Deixa eu já fechar aquele scan ali, para ele parar de reclamar lá em cima, que está ficando amarelo, dando um warning. E agora a gente vai calcular a área do retângulo. Double área recebe lado 1 vezes lado 2. Programaticamente os exercícios não têm muita dificuldade não. A dificuldade pode vir na interpretação matemática do problema, até mesmo na live lá a gente agarrou em alguns exercícios na hora de resolver, mas mais na questão matemática do que na programação. Então, não se preocupe muito se você não compreender o lado matemático, que eu vou fazer o possível para explicar de uma maneira mais didática. Ok? Então, agora aqui que eu calculei a área, eu vou mostrar essa área. Sysout, a área do... Vamos colocar aqui um format. Format, opa. A área do retângulo de lados tal é double, então vamos um F aqui, e tal é tal. Quebra de linha. Agora eu passo aqui os valores. Lado 1, lado 2 e área. Pronto, vamos executar agora para vermos. Ctrl F5 para executar aqui. Digite o valor do primeiro lado, 5. Segundo lado, 10. Tá aí, a área do valor de retângulo com lados 5 e 10 é 50. Primeiro problema então resolvido. Vou fechar aqui o terminal. E vamos para a segunda questão. Eu vou ver aqui o que é a segunda questão. Faça um programa em Java que leia dois valores inteiros x1 e x2 e exiba o resultado das 4 operações matemáticas básicas sobre eles. A entrada é bem parecida aqui com o outro problema, então eu vou aproveitar aqui as entradas. Eu vou tirar isso aqui, agora só vou mudar aqui, digite o primeiro valor. Estamos agora na solução do segundo problema. Primeiro valor e aqui o segundo valor. Vou trocar aqui para valor 1, valor 2. E agora eu vou fazer as operações.
Vamos começar aqui então com soma. Vou copiar, vou colar 3 vezes. Vou fazer agora aqui subtração. Opa, subtração. Vou fazer agora multiplicação. Multiplicação. E aqui a divisão. E agora vou mandar mostrar aquilo ali. Posso também usar uma saída formatada, né? Aqui vou usar o format. E aqui nós vamos colocar com quebras de linha. Soma, um valor, uma quebra de linha. Em seguida vem subtração, subtração, seguida pelo valor e uma quebra de linha. Depois vem multiplicação, seguido pelo valor e quebra de linha. Por fim, divisão, seguido por um valor, quebra de linha. Agora eu passo aqui todos os valores. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Pronto, vamos testar. Ctrl F5. Primeiro valor 10, segundo valor 5. Tá aí, soma, subtração, multiplicação e divisão. Ctrl apóstrofe para fechar o terminal. E agora vamos para o próximo problema. Faça um programa em Java que leia um número inteiro e mostre a quantidade de números primos positivos menores do que o número lido. Eu fiz uma solução para calcular uma quantidade específica de números primos numa aula anterior lá que a gente fez uns estudos de caso. E aí até na live eu me perdi um pouco nessa solução e vi que estava estranha. Recorri à solução que eu havia feito anteriormente, que tinha saído com muita naturalidade. E aí a gente fez uma solução mais otimizada. Vamos então para essa solução. A solução é um pouco diferente do que eu havia feito no estudo de caso. Aqui eu quero ver a quantidade de primos que eu tenho até determinado valor inteiro positivo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler esse valor limite, né? Então aqui digite o valor limite. Agora isso tudo aqui eu vou... Aqui tem que ser inteiro, né? Inteiro. Valor limite. Usando camel case. Valor limite aqui next int. E agora aqui int. Eu vou começar declarando aqui uma outra variável inteira que vai guardar a quantidade de primos que eu encontrei até o momento. Então, quantidade de primos eu vou inicializar com 0. Em seguida eu vou inicializar aqui uma variável que é o valor que eu quero checar se é primo ou não. Aí eu vou checando até o limite. Então eu vou chamar essa variável de valor atual. Só um detalhe aqui é que eu estava inicializando essa variável aqui com 1. Eu achava que o 1 era primo, já tinha esquecido, mas o 1 não é número primo, então eu vou inicializar com 2. Obrigado aí pelo aluno que me ajudou nisso, acho que foi o Gabriel. Então aqui eu vou inicializar com 2. Porque a partir do 2 aqui a gente considera números primos, né? No 2, o 1 não é considerado. E agora eu vou fazer aqui o meu laço que vai checar os números primos até o limite. Então o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó, enquanto o valor atual que eu quero checar se é primo for menor do que o valor limite que eu estabeleci, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se esse valor atual possui algum divisor. Então vou usar um for aqui para ir iniciando em 2, que eu vou testar se ele é divisível por 2, 3, 4, até o valor atual. Então, i menor do que valor atual e sendo incrementado de 1 em 1. Agora sim, ó, se valor atual módulo i, que é esse cara que eu estou testando se é o divisor, for igual a 0, significa que ele tem um divisor, né? Aí eu vou dizer que é primo, que é uma variável que eu vou criar,
é igual a false. E aí eu saio do looping. Isso quer dizer o seguinte, se eu encontrei um divisor, significa que o número que eu estou olhando, que é o valor atual, ele não é primo. Para que eu saiba quando ele é primo, eu vou inicializar uma variável, que essa é primo aqui, com o valor true, e vou fazer a contraprova nesse for. Então aqui eu coloco boolean é primo igual a true. E aí eu estou supondo que o número é primo. Agora eu vou verificar se ele realmente é. Se ele passar por esse laço sem encontrar um divisor, ele vai sair daqui como sendo primo ainda. E aqui embaixo eu faço o seguinte, ó. Se é primo, aí eu simplesmente aumento a quantidade de números primos. Quantidade de primos mais. E aqui no final eu vou aumentando o valor atual, que é o valor que eu vou checar. Eu começo checando o valor 2. Vejo se ele é primo. Se for primo, aumento a quantidade de primos. Depois eu passo o valor atual para 3. Checo tudo de novo para 4, até eu atingir o limite. Se o meu limite for 10, eu vou checar do 2 até o 10. Nesse caso aqui, menor ou igual, né? Valor limite, menor ou igual. E aí no final aqui eu vou mandar mostrar a quantidade de primos. Então eu vou fazer aqui um sysout. A quantidade. Um format aqui dá para fazer melhor, né? A quantidade de números primos até o valor limite tal é de tal. Ponto. Quebra de linha. E aqui eu vou passar a quantidade de números primos até o valor limite é quantidade de primos. Vou jogar isso aqui para baixo para ele não recuar. Executando isso aqui. Vamos ver como é que ele se comportou. Valor limite 50. Quantidade de números primos até 50 é de 15. Se eu colocar aqui um número menor para a gente testar. 10. Quantidade até 10 é 4, que realmente é o 2, o 3, o 5 e o 7. Ok. Então, essa foi a questão número 3. Vamos agora à questão número 4. Questão número 4, faça um programa em Java que retorne o produto vetorial de 2 vetores constantes de 10 elementos inteiros. Bem, aqui tem um problema nessa questão. Produto vetorial, para fazer sentido, ele tem que ser aplicado a vetores de até 3 elementos. Na verdade, esses 3 elementos correspondem às coordenadas de eixos x, y e z. Até existe um cálculo análogo para vetores n-dimensionais, mas que não tem aplicação. O produto vetorial para vetores de até 3 elementos, ou para um vetor no espaço 3D, ele tem muitas aplicações. Eu vou dar uma explicação aqui para vocês de como funciona o produto vetorial. Então aqui a gente tem 2 vetores A e B, e aqui o produto vetorial desses 2 vetores. Ele pode assumir essa direção para cima ou direção para baixo. A questão é que o produto vetorial corresponde ao vetor que é perpendicular ao plano formado por AB. Imagina que esses 2 vetores AB aqui formem um plano que contenha esses 2 vetores. Esse produto vetorial AB vai ser perpendicular a esse plano. Agora ele vai para cima ou para baixo. Aí você segue a regra da mão direita, onde o seu indicador vai apontar para o vetor A e esse dedo aqui que eu esqueci o nome, é o pai de todos, vai apontar para o vetor B. E aí o teu polegar vai apontar para a direção, ou melhor, para o sentido do produto escalar. Então, nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter que apontar meu polegar para cá e o segundo dedo para cá. Então, o que vai acontecer é que o produto vetorial vai dar para cima. Certo?
porque o A está para cá e o B está para cá. Se fosse o contrário, se o A estivesse para cá e o B para cá, ele apontaria para baixo. Então, apontar para baixo também equivale a você fazer o produto vetorial na ordem inversa, B vezes A, ou então o negativo do produto vetorial, A vezes B. Agora vamos entender como fazer o produto vetorial, mas antes disso vamos entender aqui como é um vetor, né? O vetor aqui, no caso de um vetor de 3 elementos, ou melhor, um vetor no espaço que tem 3 componentes, x, y e z, ele é isso aqui. Imagina que eu tenho 3 vetores unitários I, J, K. Esses vetores unitários nada mais são do que um vetor no eixo X com tamanho 1, um vetor no eixo Y com tamanho 1 e um vetor no eixo Z com tamanho 1 também. I, J, K são os nomes desses vetores nos eixos X, Y e Z, respectivamente. Esses caras são chamados de versores. O vetor A, nesse caso, vai ser o versor I multiplicado por uma componente x, que é um escalar multiplicado por um vetor dá um outro vetor, dimensionado por aquele escalar, mais o versor j multiplicado por um escalar, que é o y, no eixo y, mais o versor k multiplicado por um escalar no eixo z. Então você vai ter essa resultante aqui, ó. Esse cara, mais esse cara, mais esse cara, na verdade deu o vetor A. Então nós podemos dizer aqui que o vetor A é o escalar xa multiplicado pelo versor I, mais o escalar ya multiplicado pelo versor j, mais o escalar za multiplicado pelo versor k. Mesma coisa vale para o B, só muda aqui os escalares, que são xb, yb e zb. Bem, aqui a notação usada nessa figura para mostrar como se calcula pela regra de Sarros usa a notação 1, 2 e 3 em vez de x, y e z, mas dá no mesmo, tá? É só substituir aqui o 1, 2 e 3 por x, y e z. E aí nós temos aqui, ó, a regra diz o seguinte: você pega essas multiplicações aqui somadas, ou seja, I vezes A2 vezes B3, mais A1 vezes B2 vezes K, mais B1 vezes J vezes A3, aí menos a volta. Quem é a volta? A1 vezes J vezes B3, menos I vezes B2 vezes A3, menos A1, cadê você? Não, menos B1 vezes A2 vezes K. Eu prefiro fazer dessa maneira aqui, que é fazendo a extrapolação lateral aqui, que aí eu consigo enxergar melhor aqui as componentes. Aí eu faço assim, ó, IJK, XAYAZA, XBYBZB, como foi feito aqui, só que aqui eu usei XYZ em vez de 1, 2, 3. Aí eu repito aqui a primeira e segunda colunas à direita, essa é a regra de Sarros, tá? E aí eu faço essa multiplicação somando, depois diminuindo da multiplicação aqui, voltando. Então ficou aqui, ó, I vezes YA vezes ZB, mais J vezes EA vezes XB, mais K vezes XA vezes YB, agora menos. Aí eu comecei do I aqui de novo para ficar certinho aqui embaixo, ó. I vezes ZA vezes YB, menos J vezes XA vezes ZB, menos K vezes YA vezes XB. No fim das contas, eu vou ter os componentes I, J, K do meu produto vetorial, que nada mais é do que, se a gente olhar aqui, ó, YA vezes ZB menos ZA vezes YB. A mesma coisa aqui para os outros, ó, ZA, XB menos XA, ZB, XA, YB menos YA, XB. Agora, como passar isso aqui para o programa? Passar isso aqui para o programa, basta você considerar lá no vetor que x é o índice 0 do número do teu vetor 1, y é o índice 1 e z é o índice 2. E para que serve esse produto vetorial? Ele tem algumas aplicações interessantes. Na própria matemática ele tem uma aplicação, se eu calculo aqui o produto vetorial, eu calculo
a magnitude desse vetor, o tamanho desse vetor, eu estou calculando, na verdade, a área formada pelo paralelogramo A e B. Então, esses caras aqui, A e B, se eu emendar aqui e botar mais uma projeção de A aqui, uma de B aqui, eu crio aqui um paralelogramo, e essa área vai ser representada por esse tamanho desse vetor. Mas o nosso interesse aqui é mais na parte de computação gráfica e jogos digitais, porque eu vou fazer alguns estudos de caso aqui durante o curso, usando alguns joguinhos e tal, então só para dar uma noção para quem tem interesse nessa área. Para essa área de jogos digitais, o produto vetorial serve para calcular torque na questão da física, calcular torque, que é a força aplicada para fazer um objeto girar. Tá? Então eu tenho torque e tenho força. Força provoca movimentos lineares e torque movimentos angulares. O produto vetorial me ajuda a fazer cálculo de torque. E me ajuda também a fazer cálculo da normal de um plano. Observe aqui que os dois vetores, como eu disse antes, formam um plano. Esse plano pode ser, por exemplo, um plano de uma malha de polígonos 3D. E para eu calcular questões de iluminação de um jogo, eu preciso de calcular a normal de cada plano de uma malha de polígonos. Então, se a minha malha ela é triangular, ou seja, composta por vários triângulos, eu consigo calcular a normal. E aí, através dessa normal, eu consigo calcular o reflexo da luz naquela face para um espectador posicionado em qualquer lugar da cena. Claro que isso aí é feito nos bastidores pelas engines aí de jogos, mas para vocês entenderem qual a importância disso para o mundo dos jogos digitais. Bem, justificada a importância disso aqui, eu vou agora passar lá para o programa. E a gente vai se basear nessa fórmula aqui para calcular o produto vetorial de 3 elementos, e não de 10, como está aqui no enunciado, que isso aqui não faz sentido. E aí eu peço desculpa para aqueles que já tentaram fazer com 10 e realmente... Só se a gente extrapolasse essa fórmula aqui, colocasse I, J, K, L, M, N, até 10 aqui, e fizesse essa mesma regrinha de Sarros para os 10 elementos, mas não faria muito sentido. Então vamos fazer aqui para 3 elementos. Voltando aqui, eu vou apagar esse trecho aqui todo, que eu não tenho que fazer nenhum tipo de leitura. Então eu vou apagar isso aqui tudo. E eu vou colar aqui um comentário para me ajudar a fazer os cálculos, que isso aqui na verdade é isso aqui, ó. É isso aqui. Eu copiei isso aqui e transformei nisso aqui. Só para a gente fazer aqui os cálculos corretamente. Só lembrando que aqui eu só inverti aqui, botei AY, BZ, AZ, BX, AX, BY, porque lá a gente coloca vetor e índice, né? Aqui o vetor é A, depois aqui o vetor é B, então o vetor vem depois. Aí eu coloquei o vetor primeiro, seguida pelo índice. X, Y e Z aqui são índices e A e B são os vetores. E para nossa solução ficar mais fácil, eu fiz justamente essa inversão. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, vou dizer que X é o índice 0, Y é o índice 1 e Z é o índice 2 do meu vetor, considerando um vetor de 3 elementos. Agora eu vou criar aqui 2 vetores quaisquer. Int, eu vou chamar de VA, recebe, aí eu passo aqui quaisquer 3 valores, 1, 3, 1. Agora eu vou criar aqui um segundo vetor. Eu vou usar 2, 2, só para ficar diferente do de cima, 3. E agora a gente pode começar a pensar nos cálculos aqui, usando aquelas fórmulas lá de cima. Aí eu vou declarar aqui um vetor também chamado produto, int produto, recebe new int de 3 elementos. E aí agora sim, produto x, a componente x do produto vetorial, vai obedecer a essa formulazinha aqui, ó. AY vezes BZ menos AZ vezes BY. Então, quem é AY? É VA índice Y. Olha como é que ficou fácil agora traduzir a fórmula para o nosso programa. Vezes BZ é VB Z. Vezes VB índice Z. Menos
AZ vezes BY. Então, VAZ vezes VBY. Primeira componente do produto vetorial está calculada. Agora eu vou fazer as demais. Vou botar aqui Y e Z. E agora aqui a gente vai acertar. Aqui, ó, é ZX, XZ. Então, ó, Z, X, opa, X, X, Z, ZX, XZ. Agora o Z é XY, YX. X, Y, Y, X. Bem, agora o meu programa está pronto, né? A solução está pronta. Agora basta mostrar o resultado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no sysout. Vou usar aqui o format. Produto vetorial. Dois pontos, vou abrir um parênteses aqui, vou colocar D. E vou passar aqui produto X, produto Y e produto Z. Vamos ver aqui o resultado agora. Ctrl F5. Tá aí, o resultado é 7 menos 1 e menos 4. Vou sair daqui. Eu pausei aqui o vídeo e fiz um programinha em Python para mostrar o resultado dessa operação. Eu vou abrir aqui. Tá aqui, eu fiz um em Python porque temos bibliotecas gráficas que ajudam bastante para exibir esse tipo de informação. E tá aqui o resultado. Eu tenho nossos dois vetores aqui, os vetores A e B, e aqui o produto vetorial desses dois vetores. Posso girar aqui o gráfico para ver. Observe que eles formam um plano e o produto vetorial é perpendicular a esse plano. Bem, só para mostrar o resultado. Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. E agora a gente vai para o nosso próximo exemplo. Eu vou apagar esse aqui. E vamos ao enunciado do próximo, que é o 5. Faça um programa em Java que leia um vetor de 5 elementos e mostre o maior, o menor, média aritmética, os elementos pares e os elementos ímpares. Ok, então tem que ler um vetor de 5 elementos. Vamos lá. Primeiramente eu vou fazer aqui novamente a classe Scanner. Scan recebe new scanner. Já vou fechar aqui embaixo scan.close. E aqui faltou passar o system.in. Pronto, agora aqui dentro eu vou ter que ler um vetor de 5 elementos. Para eu ler um vetor de 5 elementos, eu tenho que criar esse vetor. Como o exercício não informou nada, se é inteiro ou não, eu vou usar inteiro mesmo. Inteiro, vetor, recebe new, int de 5. Agora, eu vou fazer um for para ir de 0 até o tamanho do vetor. Eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para o usuário digitar o valor do elemento índice tal. Então, aqui eu vou fazer um sysout, print, e vou usar aqui digite valor do elemento d do vetor. E aqui na frente ele vai digitar. Agora aqui embaixo eu vou fazer esse valor receber o scan.nextInt para ler o inteiro. E agora eu vou fazer o elemento i do vetor receber o valor lido. Pronto, isso vai ser executado 5 vezes. Se eu quiser mais vezes, basta eu trocar aqui o tamanho do vetor na criação dele. Mas eu preciso só disso por enquanto. Agora eu vou processar os elementos. Eu vou começar aqui declarando a variável maior, que
que seria o maior elemento encontrado, e vou inicializar essa variável com o inteiro de maior valor possível. Da mesma forma, vou fazer aqui o menor receber o menor valor inteiro possível. Ou melhor, aqui é o contrário, aqui é min e max. Estou inicializando o maior com o valor mínimo possível e o menor com o valor máximo possível. Para assim que eles forem comparados com qualquer número, a primeira comparação já vai fazer eles receberem esse primeiro valor e os demais vão sendo comparados e aí essas variáveis vão sendo atualizadas. Agora aqui eu tenho a soma, vou receber o valor 0, inicializar com 0 e vou fazer um for each aqui agora para elemento vetor. Para cada elemento do vetor, eu vou fazer soma ser incrementada desse elemento. Vou fazer a checagem agora. Se elemento é maior do que maior, automaticamente eu faço maior receber o elemento. É por isso que eu inicializei elemento o maior com um valor pequeno, porque na primeira vez que entrar aqui já vai atualizar essa variável com um valor presente no vetor. Se elemento menor do que menor, então menor recebe elemento. Agora vamos às saídas, né? Vou imprimir aqui alguns resultados. Vou calcular primeiro aqui a média. Double média recebe a soma dividido pelo tamanho do vetor. E agora eu vou mandar mostrar aí o maior, o menor e a média, né? Sysout. Vou usar um format aqui. Format maior. E aqui eu vou mostrar um inteiro, uma quebra de linha. Menor, um inteiro, quebra de linha. E soma, ou melhor, média é um ponto flutuante e uma quebra de linha. Agora eu vou passar aqui os valores. Vai ser maior, menor, média. Pronto, a primeira saída, que são do maior, menor e média, já estão prontos. Agora eu vou fazer dos pares e dos ímpares. Eu vou fazer um outro for aqui agora. Um para mostrar os elementos ímpares e um para mostrar os elementos pares. Vou fazer aqui um for each. Já que eu vou trabalhar em todos os elementos do vetor, aqui eu faço o seguinte. Se elemento, vou começar pelos pares, né? Módulo 2 for igual a 0, é porque ele é par, né? Sysout. Vamos usar aqui o format também. Format. E aqui eu vou passar D, vírgula, e aqui na frente o elemento que vai entrar no lugar do D, o valor, né? Pronto, vai ser mostrado um na frente do outro, separado por vírgula. Então aqui em cima eu tenho que indicar o que eu estou mostrando ali embaixo. Sysout. Valores, vamos lá, valores pares. Aqui eu vou usar um print. Aqui eu vou colocar um sysout vazio mesmo, para ele quebrar a linha. E agora eu vou para os elementos ímpares. Vou copiar isso aqui, colo aqui, elementos ímpares. Agora aqui é diferente. Diferente de 0 ou igual a 1, né? Tanto faz. Pronto. Vamos rodar para ver agora. O programa está pronto. Ctrl F5 para rodar. E nós temos aí, digite o elemento... Opa, será que eu esqueci do format ali? Ah, sim, esqueci. Vamos matar aqui. Ctrl E, Ctrl C, sim. Que é... format. Digite o elemento tal do vetor. Next int. E aqui tem que entrar o i. Digite o elemento tal do vetor. Beleza.
Acho que está ok, vamos executar. Ctrl F5. Tá aí, vamos digitar alguns elementos aqui. 7, 3, 2, 8, 4, 1. Tá aí, maior 8, menor 1, média 4, valores pares 2, 8, 4, valores ímpares 7, 1. Então esse exercício aqui também agora finalizado. Vou passar aqui pelo código dele rapidamente para que vocês possam ver todo o código. Quem quiser implementar aí, tem a oportunidade de pausar e implementar. Ok, agora vou selecionar aqui. Vou remover. Faltou aqui o scan.close. Tiro aqui. Pronto. Vamos então ao nosso próximo exercício, que é o 8, ou melhor, o 7. Não tem o 6 aqui também, nós fizemos o 5. Faça um programa em Java que leia duas notas de 10 alunos e mostre as médias de cada um. As notas variam de 0 a 10 e podem ter casas decimais. Então tem que ler duas notas de 10 alunos e calcular as médias, né? Vamos lá. Vou fazer novamente do zero. Scanner. Scan recebe new. Scanner system.in. Vou fechar aqui o scan. Scan.close. Agora eu posso começar a declarar aqui os vetores, enfim, para fazer as entradas de dados. Bem, nesse caso o exercício ele pede para fazer para 10 alunos, mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou criar uma variável imutável. Quantidade de alunos recebe 10. Se por acaso eu quiser aumentar a quantidade de alunos ou diminuir para fazer teste, eu venho aqui e só mudo essa variável. Agora eu vou fazer aqui os vetores para armazenarem as notas. Double notas, opa, faltou aqui. Doubles notas A recebe new double. Tamanho vai ser quantidade alunos. E agora faço o mesmo para outros dois vetores, que vai ser o notas B e médias. Agora a gente pode seguir com a leitura. Vou fazer um for aqui para ir de 0 até médias.length, ou poderia ser aqui quantidade de alunos. Vamos lá, agora eu vou primeiro mostrar uma mensagem dizendo para ele digitar a nota do aluno tal. Sysalt, vou usar aqui o format. Digite a nota A do aluno, e vai entrar um coringa. E aqui na frente ele vai digitar a nota. E aqui eu vou colocar I. Vou botar I mais 1 para ele não começar em 0, né? Aluno 1, 2, 3, por aí vai. E agora eu vou fazer o seguinte. O valor digitado vai receber scan.nextDouble. E por fim eu faço notas A. Notas A índice I. Receber o valor digitado. Agora eu vou repetir isso aqui para notas B. Digite a nota B do aluno tal. E aqui eu faço notas B receber o valor. Notas B índice I. Agora eu terminei as operações de entrada de dados. Eu posso fazer o processamento, calculando as médias, né? Vou só dar um sysalt aqui para ele pular uma linha. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um for each agora. Ou melhor, um for normal, porque eu consigo usar o i de índice. Tudo bem, pode ser sobre o vetor médias, e eu faço agora médias índice e receber notas A índice I mais notas B índice I dividido por 2. E agora a saída. A saída, agora sim eu posso usar for each, não, mas eu também não mostro o índice, então vamos usar um for normal de novo. Médias, vou fazer aqui sysalt, só que eu vou usar aqui o format, e aqui a média do aluno tal foi F, e aqui um contrabarra, olha, percentual N para ele pular linha.
E aqui na frente vai entrar a média do aluno I mais 1. E foi médias índice I. Pronto. Agora eu dou aqui o scan.close para fechar o scanner. E é isso aí. Vamos testar, mas eu não vou testar para 10 alunos, vou testar para 5 alunos. Vou colocar aqui 5 alunos. Agora eu vou executar. E vamos preencher. Digite anotado, aluno 1, 8, 6, 7, 9, 5, 8, 4, 9, 5, 7. Tá aí, as médias, a média do aluno 1, vamos confirmar aqui. Aluno 1, 8, 8, 6, 4, aqui o aluno 2 dá 5, por aí vai. Certinho, então a parte de programação aqui realmente ela não tem também nenhum segredo não, mais para praticar o uso de vetores e operações matemáticas básicas. Ok, vamos para o próximo exercício. Vou então remover aqui, vou deixar o scan que eu acho que eu vou precisar para a próxima. E vamos agora ao próximo exercício. Vou abrir aqui o PDF. Exercício 7. Faça um programa em Java que lê as coordenadas x e y de 2 pontos e retorne a distância euclidiana entre tais pontos. Vamos lá. Fazer a leitura dos pontos primeiramente, então. Vou colocar aqui um sysout. E aqui x do ponto 1. Print aqui. E aqui vai entrar double x1 recebe scan.nextDouble. Fazer a mesma coisa, mas para o x2, quer dizer, para o y1. Fazer a mesma coisa aqui, y do ponto 1. y1. E agora eu vou fazer para o segundo ponto. Separar aqui. Ponto 2. Aqui também, 2, x2, ponto 2. E aqui o y2. Então, eu li o x e y dos dois pontos. Agora vamos à operação matemática, que é relativamente simples. Distância euclidiana é a raiz quadrada da soma das diferenças ao quadrado. Da soma das diferenças ao quadrado. Então, vamos lá. Double, distância, raiz quadrada, vai usar math.sqrt, e aqui eu vou passar a operação. Vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de entender. Então, é a raiz quadrada da soma, a diferença das duas coordenadas ao quadrado. As coordenadas individuais. Vamos lá. Math.pow para elevar ao quadrado. E agora eu vou usar x2 menos x1, 2, para dizer que é ao quadrado, mais, aqui vou usar math.pow y2 menos y1, também ao quadrado. y2 menos y1, que está errado, né? y2. Agora deu certo aqui, ponto e vírgula, e a gente mostra essa distância. Sysout. A distância entre os pontos é mais distância. Vamos ver o resultado agora. Tem que passar os valores dos pontos, né? Ctrl F5. X do ponto 1. Eu vou passar o primeiro ponto como 0, 0. 0, 0. Que aí fica fácil a gente saber se está certo o cálculo da distância, né? 2 eu vou colocar 0, 5. 0, 5, tá lá, a distância realmente é 5, né? Então tá correto aí, que a matemática não tem erro não, é a fórmulazinha da distância euclidiana mesmo. Esse programa então é bem simples. Vamos para o próximo programa. Vou manter isso aqui para ver como que é a próxima questão. Questão 8, faça um programa em Java que leia as coordenadas x e y da extremidade de um vetor que parte do ponto 0, 0 e que a partir disso calcule e mostre a inclinação em graus em relação ao vetor
do eixo x positivo. Ok. Então nós vamos precisar de ler as coordenadas x e y da extremidade de um vetor. Então são dois valores. Vem aqui no Visual Studio Code, vou tirar isso aqui. Comentar isso aqui. E aqui, vou botar só x, y. X do ponto, y do ponto. Pronto, agora eu preciso fazer o cálculo. Bem, o ângulo de um vetor em relação ao eixo x, dadas as coordenadas x, y da extremidade do vetor, é calculado através do arco tangente. E a gente tem essa função matemática aqui no Java. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos primeiro calcular o ângulo usando essa função do Java, que nos dá o valor em radiano, e depois a gente converte para graus. Vamos fazer o seguinte, double ang rad, que é o ângulo em radianos, vai receber math.atan2, e eu passo aqui yx, nessa ordem mesmo, para eu calcular o ângulo a partir de x. E agora que eu tenho esse ângulo em radiano, eu vou fazer a conversão. Double ang deg, que é de degrees ou de graus, vai receber ang rad multiplicado por 180 sobre π. Pronto, isso me dá o ângulo em graus. Agora eu vou mostrar aqui o ângulo é de formatar, né? Format. O ângulo é de graus. E aqui eu vou colocar vírgula ang deg. Pronto, vamos fazer o teste agora. Ctrl F5 para executar. E eu tenho aqui o x do ponto, eu vou colocar aqui um ponto 5, 5, tem que dar 45 graus. É isso aí. Agora eu vou fechar aqui o terminal. E a gente vai para o próximo exercício, para a gente não perder tempo fazendo muitos testes aqui, né? Vou selecionar isso aqui, vamos ver o próximo qual é. 8, foi esse o 9. Faça um programa em Java que lê as coordenadas inferior esquerda e superior direita de dois retângulos e determine se esses retângulos possuem alguma sobreposição. Esse é interessante para quem programa jogos, porque permite que você detecte a colisão de dois retângulos. Se um tem interseção com o outro é porque eles estão colidindo. Em um jogo, geralmente, os objetos presentes no jogo, principalmente um jogo 2D, são representados por retângulos. E a gente verifica essas colisões vendo se os retângulos que circundam cada um dos objetos estão com alguma interseção. Então vamos lá, eu vou explicar basicamente qual é o método que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo de interseção. Eu tenho aqui essa ilustração que mostra os eixos x e y, aqui seria o 0, 0. Aqui eu tenho um objeto A, que tem a coordenada inferior esquerda x1, y1 e a superior direita x2, y2. Então esse é o x1, y1 de A, x2, y2 de A. Aqui eu tenho um objeto B, x1, y1 de B, x2, y2 de B. Agora vamos analisar uma coisa. Se eu pego esse objeto aqui e começo a movimentar ele, quando que eu vou verificar se ele está em colisão? Como que eu posso checar isso? Veja que aqui, ó, neste ponto, x2, y2, uma das duas coordenadas é menor do que as suas respectivas coordenadas de cá. Ou seja, nesse caso, x2 é menor do que x1. y2 é maior, mas x2 é menor. Opa, perdi ali meus rótulos. Agora aqui embaixo, ó, nessa outra situação, y2 é menor, ou melhor, y2 é menor mesmo, isso mesmo, e x2
é maior. Ó, o x2 está mais para a direita. x2 de B está mais para a direita do que o x1 de A. Esse ponto aqui está mais para a direita, só que ele está mais para baixo. Acontece colisão desse lado aqui quando esses dois pontos aqui são maiores do que esses dois. Ó, observe que a partir do momento que eu entro aqui no objeto, esses dois pontos, ao mesmo tempo, são maiores do que esses dois aqui. Então, suponha que o objeto esteja em colisão aqui, esteja em colisão, aqui ainda está em colisão, aqui ainda está em colisão, e a regra continua valendo. Os dois aqui, os dois ao mesmo tempo, são maiores do que esses dois. Ó, aqui a regra vale, aqui a regra vale, toda a regra está valendo aqui. Ó. Os dois ao mesmo tempo são maiores. Se eu sair para cá, já deixa de ser. Então, essa primeira regra é quebrada. Mas aí entrou, a primeira regra está valendo ainda. Então, essa primeira regra diz o seguinte. As coordenadas desse ponto aqui, quando são maiores do que essa daqui, podem indicar que o objeto está em colisão. Porém, se esse objeto começar a ir muito para cá, olha o que vai acontecer. Ele sai de colisão e esses dois caras aqui, esse ponto aqui, continua tendo coordenadas maiores do que esse. Só que observe que uma segunda condição aconteceu aqui. Esse ponto passou a ter coordenadas maiores do que esse aqui. Olha só, se eu analisar agora pelo lado de cá, o objeto estaria colidindo quando as duas coordenadas desse ponto aqui de B forem menores do que as coordenadas desse ponto aqui de A. Olha só. Ó, essa regra é válida enquanto ele está em colisão. Essas duas coordenadas aqui vão ser sempre menores do que essas duas aqui. Veja como essa regra vale para toda situação de colisão. Inclusive quando o objeto sai aqui. Para a gente fechar que o objeto está em colisão, na verdade, então, ele tem que atender às duas regras. Primeira regra, essas coordenadas aqui têm que ser maiores do que essas, e essas coordenadas aqui têm que ser menores do que essa daqui. Menores do que essa daqui. Opa. Perdi aqui o agrupamento. Agora recuperou. Aí ele está em colisão. É justamente essa regra que nós vamos usar. Voltando então aqui para o Visual Studio Code, vamos ver como vai ficar o nosso código. Aqui eu estou lendo os valores do retângulo. Deixa eu ver aqui. Para facilitar a nossa vida, eu não vou fazer a leitura aqui. Eu vou considerar os retângulos aqui constantes, porque a gente já sabe fazer a leitura. Então eu vou remover esse código e vamos fazer aqui dois retângulos com coordenadas fixas para a gente fazer a computação. Vamos lá, eu tenho aqui, vamos usar float, pode ser double, né? Double x1 do retângulo A vai ser igual a 10, vou colocar uns valores aleatórios aqui. Aqui nós vamos ter y1 de A igual a 5, vamos ter x2 de A igual a 12, y2 de A igual a 9. Tem aqui as coordenadas, então, inferior esquerda e superior direita do meu retângulo A. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o retângulo B. Aqui. Vou trocar aqui os valores. B. Opa. B. B. Aqui eu vou mudar alguns valores. Aqui vai ser 11. Aqui 8, 15 e 11. E agora eu posso aplicar aquela fórmula, né? Vou fazer aqui, ó, se... Agora entra aquelas regrinhas. Cadê as regrinhas? Aqui, ó. Primeiro, esses dois pontos têm que ser maiores do que esses dois aqui.
Então, os pontos número 2 de B tem que ser maiores do que os pontos número 1 de A. Vamos fazer essa primeira regra. Os pontos número 2 de B. x2 de B maior do que x1 de A. E y2 de B maior do que y1 de A. Primeira regra satisfeita. Vou separar aqui, né, em duas. Só para ficar agrupada, para a gente ficar com uma organização melhor aqui. Então essa aqui é a checagem da primeira regra. Agora vamos à checagem da segunda regra. Segunda regra, eu tenho que as coordenadas 1 de B devem ser menores do que as coordenadas 2 de A. Vamos ver então. Então aqui vai ficar x1 de B menor do que x2 de A. E y1 de B menor do que y2 de A. Aqui eu satisfiz as duas regras. O interessante aqui é que eu estou usando o E condicional. Isso quer dizer que se qualquer uma dessas regras forem violadas, na hora em que elas forem violadas, as demais nem precisam ser checadas, o que acelera bastante a nossa verificação. Isso é importante porque em um jogo, por exemplo, que isso tem que ser feito 60 vezes por segundo e às vezes para algumas centenas de objetos, por exemplo, vários tiros que são dados em uma nave, coisas do tipo, aí eu tenho que checar a colisão entre, às vezes, dezenas de objetos, né? Então a computação é pesada. Isso aqui pode fazer alguma diferença no desempenho. Agora eu vou fazer aqui as mensagens. Se isso aqui for verdadeiro, significa que está colidindo. Sysout estão colidindo. Else sysout não estão colidindo. Agora vamos testar. Ctrl F5, executando, estão colidindo. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar nesses dois retângulos aqui. Coordenadas 10, 5, 10, 5, 12, 9. Então vai estar um retângulo 10, 5, 12, 9. Aqui 11, 8. Olha só, a largura dele aqui é 2 por 4. 2 por 4. Na coordenada 11, 8, ele vai estar no meio desse retângulo aqui. Então isso já mostra que vai estar colidindo. Ou seja, essa coordenada está dentro desse retângulo aqui. Isso mostra que eles estão colidindo. Bem, eu não tenho como plotar isso aqui agora. Não fiz nenhuma ferramenta para plotar isso aqui para a gente ver o resultado. Mas não é difícil fazer uma observação aqui e realmente conferir isso. Em alguns estudos de caso mais adiante, a gente pode fazer algumas coisas que vão precisar de checar colisão dessa forma. Vamos então para o próximo exercício. Vamos lá. Próximo exercício. Faça um programa que sorteie um número inteiro aleatório entre 0 e 10 e que permita ao usuário tentar adivinhá-lo até conseguir, informando quantas tentativas foram necessárias. Observação: para gerar o número aleatório, use tal coisa. Então deixa eu já selecionar essa coisa aqui. É uma classe geradora de números aleatórios. Agora vamos aqui, eu vou apagar isso e nós vamos fazer novamente um scanner system.io, quer dizer, system.in, e aqui o scan.close para não esquecer, e aqui no meio a gente vai fazer o sorteio do número e o usuário vai poder digitar os valores, enfim, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colar aqui aquele código. Colei, aqui eu tenho o valor sorteado, deixa eu resolver aqui a classe Scanner, primeiro deixa eu acertar o nome, né? Scanner, já está resolvida. Random, precisa ser resolvido também com Java útil. Valor sorteado, ele está reclamando porque ainda não foi usado. Vamos lá. Vou criar agora uma variável
para guardar a quantidade de tentativas do usuário. Vou inicializar com 0. Agora eu vou criar uma outra variável que vai armazenar o valor digitado pelo usuário para eu comparar se é igual ao valor sorteado, né? Então aqui int valor digitado. Eu vou inicializar ela com -1. Ela vai ser lida antes de ser comparada, então não faz diferença. Como o usuário tem que fazer isso pelo menos uma vez antes de acabar, antes de eu ter uma repetição e solicitação de uma nova tentativa, eu vou usar a estrutura que garante que o código vai ser executado pelo menos uma vez, que é a do while. Do. E aqui a gente vai fazer essa repetição enquanto o valor digitado for diferente do valor sorteado. E o que nós vamos fazer aqui dentro da repetição? Primeiramente, pedir para o usuário digitar o valor. Sysout. Cadê o sysout? Sysout. Pronto. Sysout. Print. E aqui vai digite o valor sorteado. Digite seu palpite, né? Palpite. Agora eu vou fazer valor digitado. Receber scan.nextInt. E agora eu verifico se valor digitado diferente de valor sorteado, se for diferente, eu dou uma mensagem para ele: você errou, tente novamente. Aqui eu vou dormir um pouquinho aqui para o cara conseguir ler a mensagem. E vou dar posso dar um clear screen aqui também. E aqui embaixo eu vou aumentar o número de tentativas. Começa em 0 e ele tentou pelo menos uma vez. Se deu certo, o while vai fazer sair do loop. Aí ele vai ter tentado uma vez. Se não deu certo, ele vai entrar de novo, ele vai digitar um valor, vai incrementar as tentativas. E aí aqui verifica até que ele tenha acertado. Agora aqui embaixo, sysout, e vou mostrar aqui, você acertou em D tentativas. E aqui, vírgula, tentativas. E aqui eu vou usar o format. Pronto. Acho que é isso. E agora vamos executar para testar, né? Ctrl F5. Tá aí, deu seu palpite. 5, 6, 9, 7. Tá aí. Mostrou que eu acertei em 4 tentativas. Você poderia tornar esse jogo ainda um pouco mais fácil, dizendo que o seu palpite foi maior do que o valor sorteado, foi menor do que o valor sorteado. Porque senão pode ficar muito difícil para números grandes. E dessa outra forma dá para usar algumas técnicas aí, inclusive uma busca binária mental, né, para você fazer a tentativa. Bem, pessoal, esse então foi a resolução do último exercício. Com isso a gente finaliza essa lista e mais adiante nós vamos ter outras listas de exercícios praticando inclusive essas coisas novamente, porém usando-as como ferramentas para outras soluções envolvendo novos conhecimentos. Por isso é importante você compreender tudo que foi feito aqui. Mais uma vez eu peço que você deixe o seu like se você gostou aí dessa aula, para me indicar que eu estou no caminho certo. Se você não gostou, me dê uma sugestão de onde a gente pode melhorar. Fico muito grato pela sua atenção. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo. Bons estudos e boa programação. Até breve.